Drops! Eric Peçanha. Quantos volumes falta para você terminar Hooligan? Aliás, não sei se você terminou Makai, mas se sim, você tá planejando uma nova obra? Fala, Eric. Esse aqui é um comentário recente que eu recebi aqui no canal e eu cheguei a responder ele no próprio comentário, mas eu acho interessante um pouco falar sobre esse background, sobre essas coisas, assim, conversar. Fico feliz que vocês tenham interesse em saber, então resolvi trazer um vídeo aqui para trocar um pouco de ideia sobre isso aí. Vamos começar a falar aqui sobre Hooligan, né? Pra quem não sabe, né, o meu mangá aí, que seria um mangá mais conhecido, né, pelo menos o mais longevo, digamos assim, é Hooligan, que é esse mangá aqui. E a gente tem 6 volumes dele até agora. Coisa pra caramba, peraí, que não tá nem cabendo na câmera aqui. Então a gente tem 6 volumes dele até agora. E esses 6 volumes, né, cada um tem 100 páginas ali, tem mais ou menos 5 capítulos. Eles representam aproximadamente metade da história de Hooligan. Eu comecei Hooligan em 2014 e eu terminei o volume 6, se eu não me engano, em 2019. Então sim, Hooligan já está parado faz muito, muito tempo por conta da pandemia. Eu me casei, me mudei e aí eu não conseguia produzir Hooligan durante todo esse período de preparação, né, para essas duas coisas. Aí depois, né, veio pandemia e com a pandemia veio a continuação de Makai, né, o contrato com a Conrad, e aí realmente Hooligan acabou não conseguindo voltar, né? Eu tinha parado ele antes por esses assuntos e aí eu acabei não conseguindo voltar por conta dessas outras coisas. De qualquer modo, o que eu quero dizer? Isso aqui é mais ou menos metade, então Hooligan deve ter mais ou menos 12 volumes ao todo. Eu tô tentando, né? Eu pretendo tentar, na verdade, diminuir um pouco para ele não ter 12, ter 10 ou 11. Porém, todas as vezes que eu escrevia, né, e que eu anotava ali, ele dava mais ou menos em 12. Claro que já faz bastante tempo que eu não chego a pensar em Hooligan e tal, por conta de todos os outros projetos, né, por conta dele ter ficado parado mesmo. E agora, quando eu for retomar ele, eu vou reler tudo isso aqui, vou reler tudo que eu escrevi, tudo que eu tinha planejado também, e aí vou reanalisando, reavaliando, até porque, querendo ou não, desde que Hooligan foi parado, né, eu aprendi bastante coisa, eu continuei aprendendo mais sobre roteiro, sobre narrativa, sobre criação de mangá. Obviamente, né, a gente não fica parado no tempo, e aí tem coisas que eu acho que eu posso trazer e que de repente eu falo, isso aqui não era muito necessário para a história principal, era só algo que eu queria colocar porque eu achava divertido, hoje eu não tenho mais essa necessidade de querer colocar isso porque eu não acho mais tão necessário assim. E aí eu consigo contar a história mais pelo que a história precisa e menos só pelo que, eu sou autor e eu quero colocar isso aqui na história porque sim, porque eu gosto, sabe? Então eu acredito que talvez eu consiga reduzir para pelo menos 11 volumes e assim terminar a série como um todo mais rápido do que 12. Beleza, não diminui tanto assim, mas é quase um ano de diferença. Vai, 100 páginas eu levo mais ou menos um ano para fazer. Então eu imagino que vai levar mais um ano para cada volume desse novo lançado. Então se a gente está falando de 6 volumes, seriam 6 anos. 5 volumes, 5 anos. Beleza, já dá uma reduzida boa aí, mas sim, ainda tem bastante coisa pela frente. Eu pretendia retomar Hooligan esse ano já, né? Tipo, a minha ideia era que o Jornada do Mangaka BR tivesse sido lançado no começo do ano, porque no mundo ideal eu teria terminado a continuação de Makai no final de 2021, de modo que no início desse ano o Jornada do Mangaka BR já tivesse sido lançado e ele estaria pronto até mais ou menos julho, agosto. E agora eu estaria nesse momento já trabalhando no volume 7, na continuação de Hooligan, né? Porém, as coisas não saíram como planejado, né? Infelizmente. A vida é assim. Makai acabou terminando lá por volta de março desse ano, o que arrastou o lançamento do curso para julho, né? Foi em julho que ele foi lançado e provavelmente eu só vou terminar de gravar todas as aulas para fechar o curso e completar tudo que ele tem, tudo que eu programei para ele ter pelo menos nesse primeiro momento, né, nessa primeira versão do curso, por volta de dezembro. Fica bem corrido fazer as aulas, mas está sendo mais ou menos um módulo por mês, então fica relativamente corrido. Claro que eu tô correndo para não ficar muito tempo sem material, sem o conteúdo lá completo do curso, porém, é claro, também fazendo ali no tempo necessário para fazer um material de muita, muita qualidade, que é o que eu quero entregar, né? O melhor material possível ali no curso. E aí, por conta disso, o volume 7 de Hooligan, que a minha intenção era ter começado aqui no segundo semestre de 2022, provavelmente vai ser começado só
início de 2023. Talvez dezembro eu já comece a conseguir pensar e planejar as coisas e tal. Talvez ali para o final do ano eu já consiga reler isso aqui e voltar a planejar, fazer os planejamentos para de fato começar a colocar a mão na massa em 2023. É o que eu espero, e que aí até o final de 2023 a gente tenha o volume 7 pronto para ser publicado e Hooligan volte aí com os dois pés no peito. Vamos lá, sobre Macae-Mail. Macae-Mail é um caso um pouco complicado, e aí por isso que eu acho que é interessante trazer aqui e conversar um pouco. Macae-Mail foi originalmente pensado para ser uma graphic novel. Uma graphic novel basicamente é um one-shot. Só que o one-shot, né, a gente costuma imaginar muito one-shots como histórias muito curtas, né, de no máximo 40, 50 páginas ali, 60 páginas estourando. E a graphic novel geralmente é um livro fechado com uma história contada ali. Em muitos casos, né, nessa questão de graphic novel, inclusive, se eu não me engano, a primeira graphic novel são várias histórias separadas num livro bem grande, né? A primeira graphic novel foi lançada pelo Will Eisner, né? Se eu não me engano, se chama Um Contrato com Deus, e é muito bom. Nossa, inclusive eu quero ler de novo porque é um quadrinho excelente, assim, nossa senhora, é incrível, muito bom mesmo. Enfim, e desde então várias histórias se adaptaram para se tornarem graphic novels. Então, por exemplo, Watchmen foi lançado originalmente como uma série em 12 capítulos, porém, depois dessa série concluída, juntaram esses 12 capítulos num volume só, e aí ela virou efetivamente uma graphic novel. Então, uma graphic novel é basicamente um volume que se é autocompleto ali nele mesmo. Seria como um one shot, só que um one shot maior. Dá no mesmo na prática, só que eu criei essa diferenciação de que o one shot seria um pouco mais curto e a graphic novel ela pode sim ser separada em capítulos, como se fosse uma série, mas ela conclui em um único volume, então você não tem uma continuação. Essa era a ideia de Macae-Mail disso daqui. O que acontece? Essa história que é iniciada nesse volume de Macae-Mail, ela se conclui aqui. Porém, como eu gosto de criar universos, eu gosto de criar um mundo, e eu achei que eu criei um mundo que eu gostei bastante em Macae-Mail, eu deixei algumas pontas soltas, eu deixei alguns arcos abertos exatamente para expandir o universo. Porque uma das intenções que eu queria representar aqui com Macae-Mail era que o que a gente está lendo nesse mangá aqui é um pedaço do todo. É uma história, uma aventura que aconteceu naquele universo que é muito maior. E aí com essas pontas soltas, com essas tramas abertas, né, esses detalhes que não são explicados, que não são fechados nesse volume, eu tentaria dar essa ideia de que existe um mundo maior, de que existe um todo e a gente só acompanhou um pedacinho, só uma aventura, só realmente um fragmento ali de tudo que esse mundo tem a oferecer. Por isso que tem os extras aqui expandindo mais a história do mundo, dos países, das regiões, etc. E aí, nesse sentido, eu concluí Macae-Mail e tinha sim a intenção de fazer novas obras, mas não necessariamente continuando o que estava aqui, mas sim novas histórias passadas nesse mesmo universo, porque novamente o universo, né, aqui era o plano central e aqui a gente acompanhava uma pequena aventura nesse universo. Então teriam novas aventuras nesse mesmo universo que ocorreriam. Mas aí aconteceu a questão Conrad. Quando eu publiquei Macae-Mail, a Conrad se interessou por publicar esse mangá, só que os editores demonstraram interesse em uma possível continuação de Macae, uma continuação que não existia previamente na minha cabeça. Como eu disse, eu tinha outras histórias que se passavam no mesmo universo, mas que não eram necessariamente uma continuação dos eventos ocorridos aqui. Porém, era o que a editora estava buscando. Então, eu pensei em uma forma, e foi uma das etapas mais difíceis de toda essa criação, assim, foi pensar numa forma de juntar alguma dessas ideias soltas que eu tinha naquele universo, trazendo para uma continuação direta dos eventos ocorridos no que agora virou o volume 1 de Macae-Mail, porque aí Macae-Mail virou efetivamente uma série. Claro que, como eu não queria fugir completamente do meu objetivo de isso aqui ser uma história fechada, eu transformei a continuação dessa história aqui também numa história fechada. Então o volume Macae-Mail Swarga, ele não é necessariamente um volume 2. Ele sim se passa depois dos eventos ocorridos aqui, no primeiro Macae-Mail, né, que ganhou o subtítulo de Correio Infernal, né? Não é Correio Infernal. Nem eu sei o subtítulo do meu próprio mangá, que vergonha. Serviços de entrega infernal, então o Macae-Mail 1, né? 1 entre aspas, seria o serviço de entregas infernal. E aí a gente tem o Macae-Mail 2, entre aspas, que seria o Swarga, o fim do Reino Celeste.
Novamente, os eventos acontecem depois desse, mas eu tentei montar a história de uma maneira que se, né, quando sair o impresso do Maccabi Warga, você possa só pegar o Maccabi Warga, ler e entender perfeitamente e acompanhar aquela história do começo até o final, sem necessariamente ter lido aqui o Maccabi, o serviço de entregas infernal. Então, lendo os dois, você acompanha realmente como se fosse uma série, mas você pode ler eles separadamente, que dá quase que no mesmo. Apesar de que, claro, que a compreensão fica melhor quando você lê os dois juntos. Só que o sistema de publicação da Conrad, que a Conrad escolheu, foi o sistema de publicação de série, onde eu fazia um capítulo e eles publicavam ali digitalmente, cada capítulo, né, um capítulo por mês. Ok, toda essa enrolação foi para dizer, Maccabi tá pronto, tá finalizado? Não tá? Então, essa história que eu tinha para contar, cada história que eu tinha para contar, eu terminei naquele próprio volume que engloba ali aqueles capítulos feitos. Então, volume 1 é o Serviço de Entregas Infernal, volume 2 o Maccabi Warga, o Fim do Reino Celeste. E aí, vai existir um possível volume 3? Provavelmente, talvez, com eventos que acontecem necessariamente depois desses eventos, realmente continuando como se fosse uma série? Não necessariamente. A ideia é continuar expandindo o universo e continuar contando outras histórias desse mesmo mundo, mas que não precisam estar relacionadas com os eventos apresentados nesses. Então, Maccabi não terminou, mas sim, essa história que eu tinha para contar ali nesses dois volumes terminou, não tem continuação ou algo do tipo. E como agora eu, depois que eu concluí todos os modos do Jornada do Mangaka BR, eu vou focar em Hooligan durante os próximos anos, Makai deve demorar um tempo para aparecer, a não ser que aconteça alguma oportunidade ou alguma outra coisa que me faça passar Makai um pouco mais na frente, a ideia é seguir com Hooligan agora até o final. E aí, isso também emenda já na outra pergunta, né, sobre se existem projetos novos, né, obras novas, ideias novas de mangá para saírem. Existe, eu vivo tendo ideias e ideias, né, o tempo inteiro. Eu já cheguei a fazer um vídeo aqui, um Analisando Sinopse número 50, né, o especial Analisando Sinopse dos Inscritos, onde eu analiso as minhas próprias sinopses de algumas ideias que eu tive, assim, né, sei lá, tive um sonho, tive uma ideia, estava fazendo uma caminhada, tive uma ideia, estava tomando banho, tive uma ideia. Eu anoto essas ideias e separo numa pasta. E nesse vídeo eu li algumas dessas ideias que eu tenho em mente. Se você tiver vontade de ver mais ou menos uma das coisas e ter um pequeno spoiler, um pequeno preview aí do que pode estar por vir no futuro, confere o vídeo. Vou deixar ele aqui nos cards e no final desse vídeo aqui para você ver. De qualquer modo, ideias eu tenho, porém atualmente eu realmente estou focado nesse projeto de concluir Hooligan. Porém, tem chance de vir sim alguns one-shots menores, eu tenho esse plano de fazer alguns one-shots menores enquanto isso. E aí seriam one-shots de, sei lá, 20, 30 páginas, 40 páginas, algo do tipo, sei lá, termina um volume de Hooligan, terminei ali, por exemplo, volume 7, aí eu faço um shotzinho de 30 páginas, depois vamos volume 8, aí faz um outro one-shot de 40 e por aí vai. E aí seriam histórias menores mesmo, que eu tenho vontade de fazer. Agora, sobre novas obras maiores ou algo do tipo, quando eu terminar Hooligan, tem um mangá sim que eu tenho muita vontade de fazer. Eu comecei ele, foi uma daquelas séries que a gente começa e não termina, por, sei lá, não saber o final, por N motivos. Eu fiz 4 capítulos dela. Ela não está disponível no meu site exatamente porque ela não tem final, né? Ela não é concluída ali. Eu fiz só 4 capítulos e larguei, se eu não me engano, na metade do 4º capítulo. Então acho que só tem 3 prontos, de verdade. É uma série sobre vampiros, passada aqui no Brasil. Sou doido para fazer ela. Provavelmente eu vou transformar ela num sistema mais ou menos parecido com o Makai, né? Não esse negócio de série contínua gigantesca igual o Hooligan. Ou talvez, se for uma série, mais uma série tipo assim, 3 volumes de 200 páginas e acabou, sabe? Uma minissérie assim, focada em 3 volumes, 4 volumes no máximo. Algo que provavelmente vai ter muita página, mas dentro de um limite ali bem estabelecido de quantos volumes vai ter, e não um negócio realmente muito gigantesco. Isso particularmente eu não pretendo fazer mais. E é isso, trocamos um pouco de ideia aqui sobre meus projetos, meus planos futuros, né? E o que aconteceu, como que foram todas essas coisas, né? Foi legal um pouco também falar sobre todo o projeto de Hooligan, todo o processo, como que foi, por que parou e tal, quando que vai voltar, etc. Eu gosto de conversar e de me abrir assim com vocês, trocar ideias sobre isso. Espero que vocês gostem também. Se você gostou, deixa o like aqui para eu saber que você curtiu. E deixe nos comentários, eu curti, que eu quero saber se você gostou de ver isso e tal. E se você tiver dúvidas que você queira que eu responda aqui em vídeo, é só deixar nos comentários, eu leio todos os comentários do canal. Nem sempre eu consigo responder, mas eu sempre leio e de vez em quando eu separo alguns aqui
para trazer um vídeo. Se ao longo desse vídeo aqui você se interessou pelo curso que eu estou fazendo, né, um curso completo sobre criação de mangá, né, do zero, desde a ideia até você também ter o seu mangá aqui pronto, igual eu tenho os meus aqui, né, eu estou ensinando isso completamente ali no Jornada do Mangaka BR. O link sempre está aqui na descrição dos vídeos, caso você queira ir lá fazer parte, e o acesso é para a vida inteira. Então comprou uma vez, você tem acesso para sempre, inclusive das novas atualizações que vão vir no futuro, porque mesmo que eu feche tudo que eu tenho pensado para esse curso agora, ele vai continuar ganhando novas aulas aos poucos e vai continuar ganhando atualizações para ficar cada vez mais completo. Então, agora sim eu me despeço, valeu para você que assistiu, vejo você em um próximo vídeo. Lembrando que tá aqui no final aquele vídeo lá, onde eu leio as minhas próprias ideias de mangás e analiso um pouco e comento um pouco sobre elas. Falou!